Bom, o nosso assunto é a corrida eleitoral, governo do estado de São Paulo e também para o Senado em São Paulo. Está conosco o Murilo Hidalgo do Instituto Paraná. Tudo bem, Murilo? Bom dia, obrigado pela visita mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia a todos da mesa também. Bom, a parceria com a Jovem Pan, quais são os números? Professor Vila, também à vontade. Vamos lá, só lembrando então que essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, né? Sob o número SP 04361/2018 tal, de acordo com a legislação existente. Então foram desenhados, né, Murilo, vários cenários eleitorais para a eleição agora, dia 7 de outubro, em primeiro turno, para o governo do estado de São Paulo, né? Exatamente, professor. E o primeiro cenário é esse. Eu vou só, algumas vezes eu vou retirar para, em termos de ficar mais claro, o não sabe o nenhum, e vou só efetivamente aos candidatos, né? Então vamos ao primeiro cenário, João Dória, Celso Russomano, Paulo Scaff, Luiz Marinho, Márcio França, Rodrigo Garcia e Carlos Gianazzi. Só lembrar, João Dória é candidato do provável, nós estamos desenhando em cenários, provável, todos são prováveis candidatos, ninguém tem um registro de candidatura, como é sabido de todos, né? João Dória, nessa pesquisa, nesse cenário número 1, teria 30,1% dos votos, Celso Russomano 29,1%, portanto empate técnico, né? Paulo Scaff 12,9%, Luiz Marinho 3,6%, Márcio França 2,5%, Rodrigo Garcia 1,9%, Carlos Gianazzi pelo PSOL 1,7%, Rodrigo Garcia DEM, Márcio França PSB, Luiz Marinho PT, Paulo Scaff MDB, Celso Russomano PRB, né? Exatamente, professor Vila. Se a gente fizer um comparativo com a mesma pesquisa que nós divulgamos na PAN em dezembro do ano passado, com esse mesmo cenário, o que aconteceu? O João Dória cresceu 3,1%, o Russomano 2,2%, o Scaff caiu 2,7% e o Márcio França subiu 0,7%. Agora, o Murilo, falando sobre o Márcio França, né, professor? Sim. Inclusive a gente comentava sobre os números, ele que tenta se viabilizar, ele é vice de Geraldo Alckmin. A porcentagem de eleitores que o conhecem é muito baixa, não é? Nós vamos até destacar esse ponto mais à frente, porque o desconhecimento ainda é bem grande e tal. Agora, no cenário 2, segundo, como assim quiser, quer dizer, no primeiro, só lembrando, você tem um impacto técnico entre João Dória e Celso Russomano e tal. Prováveis candidatos. No cenário 2, sem o Russomano, vale destacar, mas com a permanência de João Dória tem 39,8%, Paulo Scaff pelo MDB 19,1%, nesse não está o Russomano, insisto. Luiz Marinho 5,5% do PT, Rodrigo Garcia DEM 4,9%, Márcio França PSB 3,5% e Carlos Gianazzi 2,1%. Então nesse segundo cenário é uma vitória confortável, do João Dória em relação ao segundo, que seria o Paulo Scaff, né? Exatamente, ele teria uma vantagem inicial muito grande caso o Celso Russomano não venha disputar o governo de São Paulo. No cenário número 3, a Paraná Pesquisas identificou os seguintes pré-candidatos tal. É um outro cenário. Volta o Celso Russomano, né? Porque assim, é bom lembrar, você tem que desenhar vários cenários para que a escolha não seja condicionada do pesquisado, né? Por isso que esse é o objetivo de estar mais próximo possível do sentimento hoje, quer dizer, pesquisa é momento, dos eleitores aqui do estado de São Paulo. Nesse cenário, agora com Celso Russomano, mas mudando o candidato do PT, deixando de ser o Luiz Marinho, passando de ser o Fernando Haddad. Nesse caso, João Dória, 29,2%, Celso Russomano, 28,2%, ou seja, outra vez um empate técnico, Paulo Scaff pelo MDB 12,2%, Fernando Haddad 9,4%, portanto o número quase que o dobro, porque no Luiz Marinho teria 5,5%, com Fernando Haddad 9,4%, quer dizer, 80% a mais, para ser mais preciso. Márcio França 2,2%, Rodrigo Garcia 1,8% e o Gianazzi 1,2%. Ou seja, a diferença desse cenário para o primeiro, esse é o cenário número 3, é que se o PT tiver o Fernando Haddad, aumenta a sua perspectiva de... Com certeza, ele quase dobra o Luiz Marinho. A pesquisa é muito clara, mais para frente a gente tem o confronto dos candidatos do PT, ele é muito mais forte do que o Luiz Marinho. Mas continua sendo a disputa, nesse caso, com o Celso Russomano, entre João Dória e Celso Russomano, né? Repetindo inicialmente, né, Vila? Sim. Ao início da eleição da Prefeitura da cidade de São Paulo, né? É verdade, onde bem o Russomano lembrado. também era muito forte, em um certo momento os dois estavam empatados, né? Em 2016, Nesse cenário 4, agora sem o Russomano e com restringindo o número de candidatos, o João Dória, Paulo Scaff, Fernando Haddad, Rodrigo Garcia, Márcio França e Carlos Gianazzi.
O João Dória, 37,3%. Paulo Scaff, 17,5%. Fernando Haddad, 13,4%. Rodrigo Garcia, 4,5%. Márcio França, 3%. Gianazzi, 1,7%. Quer dizer, nesse cenário, presença de Fernando Haddad, menos candidatos, sem Russomano, e o João Dória tem uma distância considerável. Né? Sim, exatamente. Sem o Russomano, a maior parte do eleitor do Russomano vai para o João Dória. Agora, é curioso esse cenário 5. Esse cenário 5, sai o João Dória, ele não é o candidato do PSDB, e é o candidato, ou é o Luiz Felipe Dávila tal. Então, nesse cenário, sem João Dória pelo PSDB, vence o Celso Russomano, com 37,5%, lidera a pesquisa, melhor dizendo. Paulo Scaff, 18,8%, Luiz Marinho, 4,2%, Márcio França, 4%, Luiz Felipe, 2,8%, Rodrigo Garcia, 2,5% e Gianazzi, 2,1%. Quer dizer, nesse cenário, sem o João Dória, Celso Russomano larga com uma boa vantagem. Se o prefeito João Dória optar em ficar na Prefeitura de São Paulo, o Celso Russomano larga com uma enorme vantagem também. E com cheiro até de vencer no primeiro turno, né? Exatamente. Hoje a pesquisa mostra isso. Agora, professor, falando mais na realidade, dificilmente ele será candidato ao governo do Estado, né? Ele deve continuar a tentar a Câmara para puxar os votos para o partido dele, né? Isso, do PRB. Esse porque é quase que um compromisso de ele com ele puxar mais uns 3, né? Isso. No processo eleitoral, é verdade. Mas nunca se sabe, muitas vezes seduzido pelos números. Ou talvez o Murilo seja ocupado para ele tentar o governo do Estado, né? Pode ser. Agora, nesse cenário, agora num outro cenário, sem Russomano, sem João Dória, aí é curioso, Paulo Scaff, Luiz Marinho, Rodrigo Garcia, Márcio França, Luiz Felipe Dávila e Carlos Gianazzi. Nesse cenário, o sexto e o penúltimo dos cenários que nós estamos apresentando, o antepenúltimo, melhor dizendo, Paulo Scaff lideraria com 30, mas o número de nenhum é muito alto nesse caso, né? Mas Paulo Scaff, 30,6%, Luiz Marinho, 7,3%, Rodrigo Garcia, 7,2%, Márcio França, 5,3%, Luiz Felipe Dávila, pelo PSDB, 4,1% e o Gianazzi, 2,9%. Esse é um cenário improvável, mas tendo de ser pesquisado, né? O Scaff lidera com relativo... Exatamente. Esse cenário a gente pretestou sem João Dória e sem Celso Russomano. Sim, sim. Nesse outro, finalmente, nós temos o 7 e 8%, para o governo do Estado, é importante sempre destacar, nesse o candidato do PSDB seria José Aníbal, que é um dos pré-candidatos, que é suplente do senador José Serra, chegou até a assumir durante o período o Senado, quando o senador Serra foi ministro das Relações Exteriores recentemente. Nesse caso, Celso Russomano estaria à frente com 37,8%, Paulo Scaff 18,9%, Luiz Marinho 4,2%, Márcio França 4%, José Aníbal 3,5%, Rodrigo Garcia 2,4% e Gianazzi 2%. Então, nesse cenário, com o Zé Aníbal como candidato do PSDB, o Russomano também tem. Exatamente, ele tem uma ligeira vantagem. Perfeito. Senado, professor? Senado, vamos lá. Antes eu queria antes de entrar o Senado... Fala do Márcio França? Eu acho que é interessante aqui, apareceu o Márcio França, só lembrar o nosso ouvinte, ele vai assumir o governo do Estado, tudo indica, no dia 7 de abril, que é a data limite para desincompatibilização dos cargos. E como Geraldo Alckmin é sabido de todos, ele é o candidato a presidente da República, Márcio França é seu vice. Nós vimos nas pesquisas anteriores, quando ele aparece no cenário com uma porcentagem muito baixa. E nesse caso, Murilo, como é que o conhecimento do nome do vice-governador? A pergunta era, caso o governador Geraldo Alckmin renuncie ao governo de São Paulo para se candidatar a presidente do Brasil, o senhor saberia dizer o nome do vice-governador que irá assumir o governo de São Paulo? Não sabe, 92,5%, espontânea. Márcio França, 5,5%, outros nomes citados, 2%. Mas em razão dele assumir a grande máquina do Estado, não pode impulsioná-lo? Com certeza. Essa pergunta, ela tem duas análises. A primeira, que quem vai assumir o governo de São Paulo é uma pessoa desconhecida perante a população, mas mostra que ele tem um potencial de crescimento. Né? E terá a máquina que será dele. Com certeza. Eu acho que o Márcio França, a gente vai poder analisar o desempenho dele a partir do momento, caso realmente se concretize, que ele venha assumir o governo do Estado de São Paulo. Depois de 30 dias a gente vai poder fazer uma nova pesquisa em parceria aqui com a Jovem Pan para a gente ter uma ideia do crescimento ou não da candidatura do senhor Márcio França. Professor Murilo, nós noticiamos aqui hoje uma união do Kassab com o Dória. Isso poderia alavancar mais o Dória?
Olha, tudo ajuda, porque a eleição hoje, devido às novas regras, às restrições, o tempo de televisão é fundamental. 45, isso que eu ia perguntar. Exatamente. Então, quem tiver mais tempo de televisão tem uma vantagem enorme no pleito eleitoral. E o russomano é bom de televisão. É bom de televisão. Agora, basta saber que na prefeitura, eu lembro aqui, ele tinha um tempo muito reduzido de televisão, o que prejudicou demais o russomano. Então, precisa ver se o russomano também consegue viabilizar, se for candidato, tempo de televisão. Se fizer acordo com partidos. Tem que fazer acordo com partidos grandes, né, para obter tempo de televisão. Porque hoje, tanto no cenário nacional quanto nos cenários estaduais, vai ter vantagem aquele que conseguir esse tempo. Vamos ao Senado. Vamos ao Senado, então. Nesse cenário, o cenário número 1 para o Senado, Datena. É importante lembrar que no Senado, se o cenário para o governo do Estado está indefinido, para o Senado as pré-candidaturas... São 2 vagas? São 2 vagas para todas as unidades federais. Dá até samba. Dá até samba, quer dizer, não se sabe. Então, nós temos cenários possíveis, tal, a Paraná Pesquisa junto com a Jovem Pan. Nesse cenário, o Datena seria candidato pelo PP, presume-se, né? Pelo partido... PRP, parece que agora está. pelo PRB, parece que está no PRP. PRB, tá. PRP. AP, Partido Republicano Progressista. Parece que é isso, ainda existe, não é o antigo, mas foi antigamente a sigla do Ademar de Barros. Partido de Representação Popular. E ainda foi do Partido de Representação Popular do Plínio Salgado. É verdade, do Plínio Salgado, tem razão. Ultradireita. Poxa, isso faz tempo, agora voltou e... Bem, partido no Brasil não vale nada, né? Vamos lá. Nesse cenário, Datena, Suplicy, Marta, Fernando Haddad, o pastor Marco Feliciano, Luiz Nunes e José Aníbal. Lembrando que são 2 vagas. Datena 42,4, Suplicy 33,3, Marta 16,4, Haddad 15,3, Feliciano 13,6, Aloysio 9,6, Zé Aníbal 5,2. Exatamente. Vale salientar que para o Senado as pessoas podem votar em até 2 candidatos. Por isso que o somatório dá mais que 100%. Porque às vezes as pessoas falam, tá errado porque está somando mais de 100. Não. Tem que somar porque ele tem até 2 nomes para votar. Ele pode votar 1, como pode votar em 2. Agora, o que chama atenção é que os 2 atuais senadores, Marta e Aloysio, a Marta em terceiro e o Aloysio em 6º lugar. Né? Isso que é curioso, né? Como é que, ou seja, dá a impressão que há um desejo de renovação, ao menos no momento, né? Dos representantes de São Paulo, porque Datena lidera com larga margem. Se ele for candidato, ele tem uma grande vantagem também. Outro detalhe, o Suplicy ganha da Marta. Suplicy ganha da Marta, é verdade, tem quase o dobro de intenções de voto. No cenário número 2, aí sem o Datena, a Suplicy fica com 36,6, a Marta 19,2, a Haddad 17,8, é uma disputa grande, né? Feliciano 15,6, o Aloysio 11 e o Zé Aníbal 7,2. O que reforça que o Suplicy, a impressão que dá é que ele é um forte candidato, né? Independente do PT, que os candidatos a governador não estão tão bem, ele consegue se desassociar um pouco. Agora, para o Senado, só um comentário, professor. Se o Datena não for candidato, a eleição fica, ao meu ver, muito aberta, né? Perfeito. Todo mundo pode se animar em querer ser também. Perfeito. Finalmente, último cenário aqui, e lembrando, né, que isso, né, Tiago? Toda a pesquisa para o Senado e para o governo do Estado, as 2 pesquisas vão estar no site da Jovem Pan, todos os números, as análises e o vídeo aqui também. Na íntegra também. Na íntegra, claro. Tal. Esse último cenário, sem a Marta, a candidata, ela pode ser candidata a deputada federal, vale destacar, né? Nesse cenário, a gente está Suplicy, Scaff, Haddad, Feliciano, Aloysio, Zé Aníbal. Suplicy tem 36,7 e Scaff é o único cenário que nós colocamos como candidato ao Senado. 26,3, o que é um número expressivo, né? Haddad 16,8, Feliciano 4,9, Aloysio 10, Zé Aníbal 6. Exatamente, professor. Só para, antes de encerrar, rapidamente, passar que foram realizadas 2.000 entrevistas em 84 municípios. A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais e ela está registrada no TSE, né? E só lembrar também um último fato bem rápido, é que o Suplicy em 2014 começou bem nas pesquisas, né? E acabou perdendo por 5,5 milhões de votos, né? A diferença dele para José Serra em 2014. Lembrar que ele tinha sido eleito lá em 1990, reeleito em 98, novamente eleito em 2006, né? Foi o único senador nessa história mais recente em São Paulo, desde 1945, ficou 24 anos, não houve nenhum caso
a não ser o do Suplicy, mas teve uma derrota significativa em 2014. E hoje em é vereador 2016 aqui em eleito São vereador Paulo. em São Paulo. Perfeito. Murilo, obrigado pela sua presença, só reforçando que as pesquisas estarão na internet, no site da Jovem Pan, jp.com.br. Exatamente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você.